Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar sobre os hebreus. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, a partir da página 237, a história dos hebreus e dos fenícios. Porém, nesse capítulo, a gente vai tratar só... Nesse capítulo não, nessa aula a gente vai tratar só sobre os hebreus. Eu dividi o assunto para que a gente possa melhor compreendê-lo, ok? Vamos fazer um resumo de quem eram os hebreus, né? Então, os hebreus eles se estabeleceram há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo na Palestina. Faziam parte dos povos semitas. Os povos semitas eram os descendentes de Sem, o filho de Noé. Eram monoteístas, ou seja, eles adoravam apenas a um Deus. E a sua sociedade era originariamente patriarcal, poligâmica e com política descentralizada. Após conflitos e perseguições desde tempos remotos, os hebreus sobreviveram e atualmente são popularmente conhecidos como judeus, continuando a construir sua história alicerçados por sua grande força, a fé em Deus, Jeová. Então, nesse mapa, a gente pode observar qual é a origem desse povo, né? Então, eles eram povos, os hebreus e os fenícios são povos da região sírio-palestina. A região sírio-palestina era formada por Síria, Fenícia, que é o atual Líbano, e Canaã, que é a atual Palestina. Nessa região, que vocês observam aí no mapa, não se desenvolveu um grande império. Porém, por ser região de passagem entre o Egito e os impérios que se formaram entre a Ásia Ocidental e o Mediterrâneo, foi palco de muitos conflitos e disputas territoriais. Os reinos que surgiram nela foram importantes centros de comércio, destacando-se os povos hebreus e fenícios. Pessoal, a gente pode observar nesse mapa a localização da Palestina. A gente vê que fica entre a Mesopotâmia e o Egito. Então, isso aí favoreceu bastante conflitos e disputas territoriais. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, um povo que vivia em Ur, na Mesopotâmia, deixou esta cidade e seguiu na direção oeste, migrando para a região da Palestina. A intenção desse povo era buscar terras férteis para se desenvolver, um tipo de busca muito comum naquela época. O povo em questão eram os hebreus, que se dividiam em tribos formadas por clãs patriarcais. Ah, mas vamos entender o que é clã? Clã é um grupo de pessoas unidas por parentesco, que é definido pela existência de um ancestral em comum. Mas o clã não precisa ser de parentes de sangue especificamente. O valor principal é terem laços simbólicos. Os clãs funcionam como uma espécie de tribo e geralmente possuem mais de 7.000 pessoas como membros. Alguns clãs podem ser compostos apenas por homens, outros só por mulheres e outros independente de sexo. Como se formou a civilização hebraica? A história hebraica pode ser organizada em 3 grandes períodos: patriarcas, juízes e reis. No entanto, por terem sido nômades, habitando tendas e acampamentos provisórios na maior parte de sua história, são poucas as fontes de pesquisa. Alguns pesquisadores consideram o Antigo Testamento cristão e a Torá judaica importantes fontes históricas sobre os hebreus. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento. A primeira parte da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas das normas éticas e morais de sua sociedade. Convém ressaltar que esses textos são repletos de símbolos e a sua interpretação é bastante difícil. Vestígios da sociedade hebraica continuam sendo encontrados e eles contribuem para lançar novas luzes sobre a história dos hebreus. E segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, que era a terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel.
Lembra que a gente falou, né, que a história hebraica ela é organizada em 3 grandes períodos, né? Períodos dos patriarcas, dos juízes e dos reis. Vamos falar então sobre o período dos patriarcas. Organizados em tribos formadas por clãs patriarcais por volta de 3000 a.C., os hebreus saíram de Ur e migraram em busca da terra prometida, conduzidos pelo patriarca Abraão. Depois de longo período de migrações pelos desertos da Arábia, fixaram-se em Canaã, a atual Palestina. Esse período é denominado período dos patriarcas. Os sucessores de Abraão foram seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel. Segundo o Antigo Testamento, Israel teve 12 filhos, que originaram as 12 tribos das quais descendem os israelitas. O Êxodo. Antes da gente começar a falar em si o que foi o Êxodo, a gente precisa entender o contexto, né? Vamos explicar aqui que o Abraão ele levou uma vida de pastor nômade. Já o seu filho Isaque levou uma vida mais fixa e o seu neto Jacó, fugindo de um longo período de seca que atingiu a região, migrou para as terras férteis do delta do Nilo, lá no Egito. Então, nesse período, os íxos dominavam o Egito e, por muitos anos, os hebreus serviram a eles. Com a expulsão dos íxos e a retomada do controle pelos egípcios, os hebreus e outros povos que migraram para a região foram escravizados. Daí, a opressão só terminou quando Moisés, que foi encontrado pela filha do faraó num cesto boiando no rio Nilo e criado como um príncipe até ser descoberta a sua origem hebraica, liderou o povo hebreu na volta para a Palestina. Então, a saída dos hebreus do Egito é conhecida como Êxodo, e foi durante esse evento que eles adotaram o monoteísmo religioso em substituição ao politeísmo. Então, gente, até então, eles eram politeístas, eles adoravam os vários deuses, assim como a cultura da região em que eles viveram. A partir do Êxodo, eles viraram monoteístas. Moisés e o povo hebreu permaneceram por 40 anos no deserto do Sinai. Uma curiosidade aqui, lembra que a gente falou sobre o faraó Ramsés II, quando a gente estudou a civilização egípcia? Então, provavelmente, foi durante o reinado do Ramsés II que os hebreus deixaram o Egito para retornar à terra prometida, Canaã, né? E esse fato a gente já estudou, a gente já viu, provavelmente as pessoas vocês que sejam talvez evangélicos ou católicos, vocês já devem ter estudado sobre isso, devem ter lido na Bíblia ou ouvido falar sobre essa história. Então, nesse período, os hebreus viveram como pastores nômades no deserto da península do Sinai. E durante o Êxodo, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. O período dos juízes. Com a morte de Moisés, Josué liderou os hebreus até a região de Canaã. Depois, os juízes, que eram chefes temporários que assumiam funções militares, políticas e religiosas, lideraram os hebreus na guerra contra os cananeus, os filisteus e os nômades que viviam do outro lado do rio Jordão. Após vencerem esses povos, a região foi dividida entre as 12 tribos, lembra aquelas 12 tribos que a gente falou? E passaram a viver da agricultura, da criação de animais e do comércio. A monarquia. Pessoal, até então não existia uma centralização política, certo? A gente falou aí sobre o período dos patriarcas, o período dos juízes. Lembra que essa época a gente falou que eram os clãs, né? Na época dos patriarcas. No período dos juízes continuava-se uma descentralização política e, por causa disso, existia uma dificuldade, né, dos juízes em proteger os hebreus. Então, era necessário que existisse uma unificação, uma centralização política. E aí que a gente começa a falar sobre a monarquia. Essa unificação, né, a unificação das tribos e a centralização política foram as mudanças mais radicais no sistema de organização das tribos hebraicas. O primeiro rei hebreu foi Saul.
embora tenha conseguido algumas vitórias militares e realizado conquistas territoriais, Saul não conseguiu unir todas as tribos. Após várias derrotas para os filisteus e forte oposição política interna, a crise chegou ao auge e aí Saul se suicidou. Saul foi sucedido pelo seu rival Davi, que conseguiu a unidade nacional, derrotou os filisteus, conquistou a Palestina, definiu e organizou o Estado hebreu, estabelecendo então a capital em Jerusalém. Com a morte de Davi, assumiu o trono o seu filho Salomão, e durante o seu reinado, o Estado hebreu atingiu o apogeu. Entre seus feitos, podemos destacar o fortalecimento do poder real, a administração centralizada e eficiente, expansão do comércio e construção de fortalezas, palácios e do Templo de Jerusalém, que foi dedicado a Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, do Deus de Israel. Há muitas controvérsias sobre a origem dessa palavra, que apresenta características especiais, como não poder ser pronunciada. Os judeus, ao se referirem a Yahvé, dizem Adonai. A tradução mais aceita para Yahvé é ser ou ele é, o que significa eu sou aquele que sou. O cisma. O que é cisma, gente? Cisma significa separação. Então vamos entender o que foi essa separação, como que ocorreu essa separação. Após a morte do rei Salomão, a falta de habilidade política dos sucessores levou ao episódio conhecido como cisma hebraico, ou seja, a divisão do Estado hebreu em dois reinos. O reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital em Samaria. Após diversas guerras entre si, os dois reinos enfraqueceram, foram invadidos e conquistados pelos seus vizinhos, que eram os egípcios, os assírios e os babilônicos. A diáspora. Gente, diáspora foi um episódio quando os judeus foram obrigados a se dispersar, a fugir. Mas vamos entender por que eles foram obrigados a fazer isso, de onde eles fugiram. Vamos lá, vamos entender esse contexto. Em 37 a.C., os romanos conquistaram a região e transformaram em província romana e denominaram Palestina, ou seja, terra dos filisteus. Entretanto, os hebreus nunca aceitaram a dominação romana e várias revoltas ocorreram. Todas as revoltas foram reprimidas e até serem totalmente sufocadas no ano de 70 d.C., quando as legiões romanas, comandadas pelo general Tito, impediram uma grande rebelião, destruíram Jerusalém e o templo, expulsaram os grupos políticos e religiosos radicais da região, e a maioria da população se dispersou pelas províncias romanas. Então, esse episódio foi o episódio conhecido como diáspora judaica ou diáspora hebraica. Espalhados pelas diferentes regiões do mundo, os judeus passaram a viver em comunidades isoladas, um povo sem pátria. Embora sem território próprio, eles conservaram a língua, a religião e os costumes. Mas somente em 1948, com a intervenção da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a região foi dividida e foram criados oficialmente o Estado de Israel e o Estado palestino, iniciando uma série de conflitos que duram até hoje. Todas essas lutas, essa história dos hebreus deixaram um legado cultural, uma herança cultural para a gente. Então, a gente sabe que o cristianismo, a partir daí a gente tem a noção de que o cristianismo teve origem na religião judaica. A civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Por quê? Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, e hoje a gente só tem dele um muro, que hoje é chamado de Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. A religião. A religião foi a base da cultura hebraica, e uma das principais contribuições para o mundo ocidental foi o monoteísmo, isso é, a crença em um único Deus. Além do monoteísmo, outro traço marcante da cultura hebraica é a crença na vinda de um Messias Salvador
que libertaria o povo de Israel. Para nós, cristãos, né, tanto católicos quanto protestantes, aqueles evangélicos, Jesus seria o Messias, o Filho de Deus. Porém, os judeus ainda o aguardam. Os judeus ainda aguardam o Messias, o Filho de Deus, né? Então, a gente também pode falar que existiu uma influência no campo religioso, moral, que serviu como base para o cristianismo e o islamismo. Então, a gente pode dizer que o judaísmo constituiu uma das bases do cristianismo e do islamismo, formando-se assim a tríade das religiões universais, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo formam a tríade das religiões universais. Então, meus caros, por hoje é só. A gente deve falar sobre os fenícios na próxima aula. Estarei enviando lá no grupo um arquivo com as atividades referentes a essa aula, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.